Onde, quando e como. Europa, século XIII. Época dos vestidos pomposos, das charretes elegantes e das extensas propriedades de terra, com seus castelos, onde perambulavam serviçais, condes, duques, barões e segredos. Uma sociedade cujos extremos eram marcados por servos e senhores, respectivamente conhecidos como vassalos e suzeranos, que conviviam no sistema feudal. Uma cerimônia simples, um punhado de terra despejado, mais um vassalo a servir. Este se instalava com mulher e filhos nas terras do seu senhor, nas quais viveriam a troco de trabalho, suor e tributos dos mais incabíveis. Uma vida difícil, porém, para os menos afortunados era a condição mais aceitável para se viver com dignidade. Do outro lado estavam os senhores das terras e suas famílias, esposas caladas, filhas obedientes e homens rígidos. A imagem perfeita para se passar à sociedade, muito embora ninguém imaginasse que aventuras e amores proibidos se escondiam por trás daqueles olhos baixos, submissos a uma vida de regras, castigos, imposição do certo e proibição do errado. Uma vida resumida a aceitar sem argumentos ou contestação. Mas havia uma jovem determinada a quebrar estas convenções. Capítulo 1. Infância. Ela suspirou com a cabeça cheia de perguntas para as quais queria respostas, mas que não sabia se tinha coragem de perguntar ao pai. Era o ano de 1227 na propriedade do barão de Mondevier, um dos grandes senhores feudais da época. Ele era conhecido por suas infindáveis extensões de terras, onde se praticava plantio, criação animal e era também palco das mais ilustres visitas da sociedade da realeza. Afinal, o barão era um homem influente. Mas não era somente a magnitude da propriedade e a pompa do castelo que faziam de Enésio Mondevier um homem tão comentado. Além de conhecido, ele era também muito temido. Piedade era uma palavra que o barão não conhecia muito bem. Entre os vários servos que trabalhavam dia e noite nos arredores do castelo havia os vigilantes, fiéis guardas espalhados por toda a propriedade. Eles tinham ordens para, à vista de uma única irregularidade, providenciar as devidas consequências. Nada muito incomum se não fosse a pouca sensatez do barão para diferenciar o tolerável do irregular, ou sua imaginação sádica para inventar castigos inconfessáveis. Não eram raros os casos de espancamentos e mortes misteriosas ocorridos com aqueles que de alguma forma se opunham a Mondevier. Casos como esses, no entanto, ninguém se atrevia a investigar demais, no temor de ser o próximo. Enésio era alguém nascido para ser respeitado em silêncio. Quem bem sabia disso era sua esposa Antonelli, bem como as duas filhas Caroline, que acabara de completar 7 anos de idade, e Elizabeth, então com 9. Duas meninas adoráveis, como todos não cansavam de dizer. A mais velha era muito loura e alva, tal qual a mãe, com olhos verdes claros e cachos nos cabelos. O nariz e o queixo não eram mais que delicadas circunferências, traços bastante diferentes da irmã mais nova. Esta tinha os cabelos castanhos escuros do pai, pesados, e sem cachos e formas menos redondas no rosto sério. Até mesmo o olhar obediente presente naqueles 3 pares de olhos tinha uma aparência diferente na mais nova, um quê de desafio, ousadia ou astúcia, ou tudo junto. O que quer que fosse já não tardaria a lhes ser revelado.
Era mais uma tarde em que se reuniam para o chá no jardim, em frente à mansão dos Mondevier. Enésio estava acomodado numa mesa circular junto às suas meninas, comportadas e confitas nos cabelos, sua esposa, sempre muito discreta, e as visitas, Fernão de La Frie, duque e amigo da família, e seu filho Philippe, que completava 9 anos de idade naquele mês de verão ameno. Volto a repetir, meu caro amigo, dizia o duque após esvaziar mais uma xícara. A cada vez que os visito, suas meninas parecem mais próximas a verdadeiras damas. Elizabeth baixou o rosto corado enquanto Caroline sorria com vontade perante o elogio. Enésio devolveu a gentileza referindo-se a Philip. Pois, se eu não conhecesse seu pequeno rapaz, diria que já está encaminhado aos mais nobres títulos da realeza. Não é, Sir Philip? Deu tapinhas amigáveis na cabeça do menino, deixando ecoar sua gargalhada bruta. Philip também sorria, embora não tivesse compreendido o comentário. Seu sorriso, no entanto, tinha outra fonte, era Caroline, que ria deliciosamente ao lado da calada irmã, divertindo-se com uma borboleta. Naqueles tempos não era muito comum presenciar garotas rirem. E Caroline era uma alegre exceção. Ela não imaginava o quanto maravilhava o jovenzinho que a observava com um misto de admiração e encantamento, a cada vez que seus lábios se esticavam num novo sorriso. Assim seguia o chá no jardim, sob as fortes gargalhadas do anfitrião, diante de qualquer novo causo ou mexerico, estendidas até depois do último riso ter se cessado. Fazia comentários constantes e arregalava os olhos de entusiasmo, inchando mais a face gorda. Era um homem estimado, pois assim se fazia ser. Já em aspectos pessoais, era um grande esbanjador de ouro em luxos e novidades. Adepto da fartura e dos excessos. Descrever Enésio era dividi-lo em dois. Aquele que era diante das visitas uma companhia exuberante e simpática. E o outro tão contrário daquele que apenas a família calada e temerosa conhecia. Partida a visita, calavam-se as risadas altas, dando lugar a frases curtas e imperativas. O sorriso se desfazia, emburrando a feição que logo se tornava carrancuda e muitas vezes amedrontadora. As mulheres da casa não ousavam dirigir-lhe muitas palavras além das necessárias. Sua esposa Antonelli, 8 anos mais jovem, por várias noites chorava a desilusão de lhe terem escolhido um marido tão frio e cruel. Tinha grandes dificuldades em levar uma gestação adiante. Já contavam 3 as gravidezes perdidas, logo nos primeiros meses, o que fazia de Caroline e Elizabeth felizes raridades em sua vida fértil. Enésio, cujo único entusiasmo com a esposa era o almejo de ter um filho homem, culpava-a por não poder realizar seu capricho. Sua relação comunicativa com a companheira esfriou até tornar-se quase inexistente, transformando a sua presença numa, entre aspas, bela peça de decoração, porém inútil, fecha aspas, como o ouvira dizer certa vez. Na aspiração frustrada de ter um filho homem para exibir, Enésio mal notava as 2 joias femininas que Antonelli lhe concedera, lindas como ela. Elizabeth, desde pequena, era muito meiga e silenciosa, a exemplo da mãe. Com o passar dos anos mostrou-se também obediente. Tinha um sorriso restrito e raro. Com estranhos, a única comunicação era um olhar fixo e desconfiado diante dos mimos que recebia, constrangendo as madames escandalosas, cheias de comentários mimosos e apertões nas bochechas. Mas o pai ria alto, dizendo que a menina não tinha jeito, e tudo terminava em risadas, ao menos da porta para fora. Também havia Caroline, o completo oposto da irmã,
curiosa desde muito cedo que trabalho dera àqueles que a seguiam por onde queria ir. E quando queria, ia. Era risonha e falante diante de todos, exceto do pai, por quem desenvolveu medo e dever de obediência, embora de forma menos explícita do que Elizabeth. Começou a falar logo e como falava. Depois vieram os passos e como caminhava. E em meio a tantas diferenças com relação à irmã, sempre se mencionava seus olhos que não herdaram o esverdeado da mãe. Eram escuros e marcantes. Quem os via desconfiava que ela jamais seria uma mulher frágil. De volta à mesa no jardim, lá estavam todos. Antonelli, sempre serena, com um sorriso esboçado nos lábios finos e claros. Elizabeth, com a coluna excessivamente ereta, preocupada em praticar o que aprendia nas aulas semanais de etiqueta. O barão rindo com exagero, os convidados e uma cadeira vazia. Até surgir a pergunta óbvia: onde está Caroline? Todos olharam em volta atentos, não tardaram a concluir que a menina não estava mais por perto. Fernão despreocupou o pai da menina, tomando a xícara novamente cheia nas mãos. Horas, é criança, deve estar por aí a traquinar. Garotas não traquinam, interveio Elizabeth com as mesmas palavras da tediosa professora Ágata. Logo se censurou e, corando, corrigiu o tratamento. Senhor Duque. Fernão está certo, não há com o que se preocupar, concordou o barão, forçando mais um riso. Da propriedade não há de sair, a não ser que caminhasse longas milhas. Há criados por toda parte, complementou Antonelli, quase num sussurro. Um deles há de trazê-la de volta onde quer que esteja. Sensata como sempre, Antonelli se permite dizer. Disse-lhe o duque com um encantamento contido no olhar. Antonelli evitou os olhos do visitante e pediu mais biscoitos para a servente, enquanto Enésimo dava o rumo da conversa, falando sobre a grande novidade do momento, cavalos. Cavalos estão na moda, dizia, estufando o peito de orgulho. As grandes corridas estão se tornando frequentes e atraem grandes investidores e apostadores nas ricas províncias. Esse foi o motivo que o levou a tê-los em suas terras, a partir daquele verão. Adquiriu-os sem pensar no mais óbvio, como cuidar deles. Nenhum vassalo local sabia lidar com os equinos, e ele quase desistiu da ideia quando, por recomendação de Dinamene, uma das servas do castelo, recebeu Gerson Rachelev em sua propriedade. Gerson trabalhara com cavalos por muitos anos em terras distantes e sabia bem como tratá-los e domá-los de maneira adequada. Era este homem que Caroline agora contemplava, boquiaberta de admiração. Nunca tinha visto um cavalo, e desde quando soube que seu pai agora os possuía, estava curiosa para saber como eram. Com os pezinhos balançando através do cercado de madeira, sobre o qual se acomodara, seus olhos mal conseguiam acompanhar os movimentos rápidos do cavalo, lutando por seu direito de ser livre. Ela acompanhou o desenrolar do duelo ali travado, a dominação humana contra a liberdade do animal. Aos poucos viu a vitória do primeiro sobre o outro, que cedia lentamente, abrandando os passos e diminuindo o ritmo da respiração. Milady? Ela se assustou com uma voz repentina ao seu lado. Despertando do seu transe, viu o filho mais novo do domador sentando-se ao seu lado. Como me chamou? É a filha do barão, não é? Sim, mas você se enganou. Meu nome não é Milady, é Caroline, replicou risonha. Meu pai me ensinou como tratar corretamente uma garota de posses, dizia o garoto, numa formalidade que soava quase cômica, em sua voz indefinida de quase rapaz. Não recebem o mesmo tratamento que outras meninas, e a senhorita com certeza é uma delas.
Embora a tratasse como cortesia, seus olhos denunciavam um desgosto escondido. Caroline, no entanto, não percebeu. Ainda não compreendia aquela explicação. Horas, se meu pai nunca me chamou assim, você também não precisa. Basta me chamar de Caroline. Acontece que nós somos diferentes. Diferentes? Óbvio que não. Agora ela ria com vontade. Você é igualzinho a mim, só tem a pele um pouco mais escura, mas deve ser porque fica muito tempo debaixo do sol, como as jardineiras. Apontou para os braços do menino. Sua pele era castigada pelo sol como os cabelos, cujo tom castanho desbotara um tanto. Caroline reparou que a camisa suja de terra não tinha botões, apenas um decote rasgado à mão, que deixava quase metade da barriga à mostra. Não é o tipo de roupa que Philip usaria, pensou ela. Se somos iguais, milady, então me diga qual o tamanho da sua casa. Minha casa? É aquela ali, apontou para o castelo animada. Pois a minha casa é aquela. Seguindo o olhar dele, ela viu o velho casebre de madeira, ao qual ele se referia. Seu coração ficou apertado, como ela nunca sentiu antes. Lá eu moro com meu pai e meu irmão mais velho, explicou com os olhos marejados. Mas Caroline não prestava atenção nele. Ainda olhava a pequena casa transtornada. Sempre pensou que todos tivessem a mesma vida que ela. Todas as famílias com seu castelo, todos felizes. Era a primeira vez que alguém lhe apontava a realidade com o dedo. Então, uma ideia iluminou seus olhos e ela ficou em pé. Porque seu pai não constrói um castelo? Ah, claro, ele revirou os olhos. E como pagaria? Com o ouro que ele ganha trabalhando. É pouco. Aliás, dizer que é pouco talvez já seja muito. Ele se mexeu no cercado incomodado. Na verdade, milady, a maior diferença entre nós é que meu pai sempre trabalhou e sempre foi pobre. Já o seu nunca fez nada e tem tudo isso. Apavorada, Caroline agora via com clareza o ódio que aqueles grandes olhos castanhos continham. Sem olhar para ela, o menino saltou do tronco e se afastou, chutando várias pedras no caminho. Espere, menino! Mas ele já estava no interior do cercado, indo ajudar o pai a enrolar algumas cordas. Caroline não moveu um músculo desde que ele saiu. Aquilo que ouvira começava a fazer muito sentido, embora achasse ilógico. Ruminou aquelas ideias por muito tempo, até que foi interrompida pela voz de um garoto muito diferente do último com quem estivera conversando. Boa tarde, Caroline. Era Philip, filho do duque de Lafrie. Ela o encarou sem responder, ainda mergulhada em pensamentos. Meu pai mandou vir procurá-la para ver se está tudo bem. Oh, sim, pode dizer a ele que está. Philip abaixou a cabeça e mexeu no botão da camisa branca perfeitamente engomada. Na verdade, eu queria ficar aqui com você. Ela finalmente emergiu dos pensamentos e olhou para ele. Philip era um belo menino de cabelos castanhos e olhos azuis. Tinha um rosto com formas bonitas e a pele bastante alva, agora avermelhada nas bochechas, o que Caroline achou divertido. Claro, pode ficar. Ela se acomodou numa pedra chata ali perto, deixando um espaço para ele. Philip franziu as sobrancelhas, analisando a garota demoradamente. Você não prefere ir para o balanço ou para um banco? Ora, Philip, não seja tolo. Se preferir ir embora... Rendido, ele se sentou ao lado dela, tentando se sujar o menos possível. O que fazia aqui sozinha? Ela penteou os cabelos com os dedos, buscando as palavras certas em sua mente. Enfim, indagou.
Estava pensando, Philip, por que eu tenho uma casa grande e bonita, enquanto outros têm uma casa velha e pequena? Philip perdeu-se um pouco com a dinâmica das suas reflexões, mas entendeu aonde ela queria chegar. Bem, Caroline, nós nascemos ricos, enquanto eles... E por que você pode me chamar de Caroline enquanto outros não? Interrompeu-o, falando tão rápido quanto pensava. Os olhos faiscantes da menina o intimidaram. Eu não sei, talvez porque não queiram. E você sabe porque esses homens que trabalham o dia inteiro, todos os dias, nunca ficaram ricos? Philip ergueu os ombros confuso. Eu não sei, juro que não sei, reforçou sob aquele olhar autoritário. Caroline suspirou exausta, com a cabeça cheia de perguntas, para as quais queria resposta, mas que não sabia se tinha coragem de perguntar ao pai. Sabe, Caroline, eu acho que devíamos deixar os adultos pensando nisso. Eles sempre dizem que somos pequenos demais para tudo. É verdade. Concordou automaticamente, deixando aquele amontoado de informações para ser digerido depois. E você, Felipe, o que estava fazendo? Eu estava no jardim com todos os outros, até que começaram a falar sobre... Ele baixou os olhos envergonhado. Aquilo foi demais para a curiosidade aguçada da amiga. O quê? Ora, diga logo. Mas ele parecia arrependido pelo que disse. Seu rosto passou do branco para o rosa num instante. Ignorando o seu desembaraço, Carolina insistia, ameaçando atacá-lo com cócegas. Sempre dá certo com minha irmã, explicou ameaçando. Pode falar, Philip. Nós somos amigos, nunca escondemos segredos um do outro, não é? Ele ponderou por mais alguns segundos contrariado. É que seu pai e o meu começaram a falar de... Mas são só ideias, não é nada importante. Então diga! Insistia, impaciente, retorcendo-se de curiosidade. Philip suspirou, adquirindo coragem, e olhou para ela. Seu pai falou que quando crescermos eu vou me casar com você. Caroline franziu a testa enquanto o rosto dele retomava o tom vermelho incrivelmente intenso. Casar? Repetiu ela. Eu disse, é bobagem. Interrompeu com medo das dimensões que o assunto podia tomar. Mas por que o meu pai escolheria com quem devo me casar e não eu? Sempre foi assim. Não acredito que não saiba disso. Meu pai me contou que... Como assim? Gritou, pondo-se em pé. Se o marido será meu e não dele, como é que... Também não sei. Ele a interrompeu com a voz alta. Não queria que você se perturbasse. Eu já disse que foi só uma ideia. As palavras de Philip a relaxaram. Sorrindo, Caroline voltou para o lado dele em seu banco improvisado. É mesmo, não é? O meu casamento ainda está tão longe. Ele observou o rosto sorridente da sua amiga querida, sorrindo também. Não que eu não goste da ideia, falou cheio de coragem. Você é muito bonita, Caroline, e também é muito... Não encontrou palavras para definir o jeito dela que ele tanto gostava. Poderia ter dito espontânea ou simpática, mas um novo sorriso dela, agora de agradecimento, resumiu tudo por ele. Vamos voltar para os adultos antes que venham atrás da gente, disse ela saltando da pedra. Aposto que ganho de você numa corrida. Antes de ele poder se levantar censurando aquela ideia, ela já disparava à sua frente. E, como apostou, ganhou de Philip com folga. Rindo e competindo, os dois voltaram ao encontro das famílias despreocupados. Afinal, os motivos para a preocupação ainda estavam longe no futuro. Eles podiam deixar-se ocupar apenas de uma corrida inocente por hora.
Uma vez de volta à mesa, no entanto, as reivindicações de Caroline adquiriram força. Guardou-as para si até não se conter mais quando perguntou em voz alta: Papai, como é que o senhor tem tanto ouro se eu nunca vi o senhor trabalhando? Todos congelaram. Antonelli disfarçou, enchendo a boca de chá. Elizabeth ficou muda, com a boca entreaberta, e até o barão parou de falar, encarando a filha com uma expressão de terror, até que resolveu rir. Crianças! Exclamou, apertando a xícara com muita força. E por que os seus empregados são pobres, se eles sim trabalham e deveriam ganhar por isso? Eu vi a casa do homem que cuida dos cavalos e é muito menor que a nossa. Sabia que moram 3 pessoas lá dentro? Antonelli afogou com o chá sendo acudida pelo duque. Está tudo bem. Dispensou-o sem olhar para ele. Filha, é claro que seu pai trabalha. Mesmo? O que ele faz? Empolgou-se. Imaginou se o seu pai domava cavalos, igual vira aquele homem corajoso fazer. Seria fantástico, pensou. Enésio estava com o pescoço avermelhado, contendo a raiva. Queria socar a mesa naquele mesmo instante e gritar para a menina enxerida se calar. Porém, aquilo não faria nada bem à sua imagem social. Querida, chamou-a com um sorriso trêmulo, você não vê o papai trabalhar porque quando saio você ainda está dormindo. Mas quando eu acordo o senhor ainda está em casa. Caroline. Antonelli interrompeu o gesto, quase desesperado, engolindo seco. A menina não entendeu muito bem aquela atmosfera tensa, até que o duque interveio, sorrindo bondosamente para a garotinha. Seu pai lida com assuntos que você não compreende, pequena. Assuntos do rei. E, dirigindo-se ao barão, não se incomode, meu amigo. Crianças não entendem dessas particularidades. Então, que tal um assunto do qual todos possam participar? Sugeriu Antonelli ofegante. Mais uma vez falou a sensatez. Disse o duque com uma reverência, porém creio que já seja bastante tarde para nós. Philip e eu precisamos ir. Os visitantes se levantaram e se despediram dos Mondevier. Philip ficou particularmente sem graça para dizer adeus à melhor amiga e quase tropeçou nos próprios sapatos. Até breve, Caroline. Até breve, Philip. Virou-se para acompanhar o pai, mas lançou um último olhar por sobre o ombro. Que foi? Perguntou, notando o interesse do garoto. Estava pensando... Em quê? No dia em que eu vier buscá-la, quando você já for minha noiva. Ela sorriu sem resposta. Foi com aquele sorriso que Philip sonhou, acordado durante todo o dia, enquanto indagava se eles realmente se casariam e se ela continuaria tendo aquele jeito tão... Ele não sabia explicar, mas sabia que gostava muito. Caroline acenou até a carruagem dos de La Frie perder-se de vista. Alguns vislumbres de casamento entre ela e Philip chegaram a se formar em sua mente. No entanto, ela não pensou nisso por muito mais tempo, assim como ele. Foi arrancada dos seus devaneios por uma mão no colarinho de seu vestido, que a arrastava escada acima até a mansão. Você precisa aprender algumas lições sobre bons modos, mocinha. Era seu pai. Ele atirou a menina no centro da ampla sala, fazendo-a cair sobre os cotovelos. Dinamene, a serva pessoal de Antonelli das meninas, desesperou-se. Senhorita, que há? Deixe-a, ordenou o barão, fazendo-a interromper bruscamente a corrida. E deixe-nos a sós.
Caroline olhou para a sérvia amiga que sentiu os olhos marejarem. Nunca vira aqueles olhinhos contentes tão amedrontados, assim como Caroline nunca vira tamanho ódio nos olhos do pai. Sua mãe estava atrás dele, com Elizabeth agarrada às suas pernas e as mãos apertando o colo. Papai, o que foi? Perguntou com a voz entrecortada. Por que está bravo comigo? Você vai aprender, menina. Bufou apanhando uma vara de um dos vasos decorativos. Vai aprender a ficar com a boca bem fechada. Ela se arrastava para trás, soluçando de medo e balbuciando qualquer coisa. Querido, Antonelli se adiantou com a voz inibida. Não seria melhor? Cale a boca, mulher. Seu urro paralisou a todos. Alguém precisa ensinar esta menina. E serei eu do meu jeito. E já devia ter feito isso há muito tempo. Ah, se devia. Antes que Caroline percebesse, seu pai avançava sobre ela, chicoteando-a com a vara improvisada. A menina gritava, implorando ajuda à mãe e à irmã. Mas as duas simplesmente se abraçavam chorando, com os olhos fechados. Antonelli ousou ordenar que ele parasse por algumas vezes, mas aquilo apenas o incentivava a bater mais forte, enquanto repetia de maneira doentia: Fique quieta, aprenda a ficar quieta. Mulheres não nasceram para falar. Não houve um dia em que Caroline tivesse chorado tanto como naquele. A voz que sempre enchera o castelo de risos alegres invadia-o com gritos agudos. Os empregados baixaram a cabeça com pena. Dinamene desatou a chorar, correndo para não ser flagrada em piedade. E a cabecinha de Caroline, que já tinha sido tão distorcida naquele dia, encheu-se de novas conclusões. A crueldade explícita do seu pai, o medo da irmã, a covardia da mãe. As marcas sumiram da sua pele em algumas semanas. No entanto, naquela mesma noite, enquanto chorava sozinha, desenhou em sua alma a personalidade e ideologia que a acompanhariam pelo resto da vida. Descobriu da maneira mais difícil que aquelas marcas jamais se apagariam do seu coração.